E mataram a Jesus de Nazaré, que tinha tanto amor. Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Hoje, nesta quarta-feira, dia 11 de junho, hoje, penúltima noite da trezena de Santo Antônio. Uma festa maravilhosa aqui na minha cidade, em muitas cidades do Brasil e do mundo. O arauto do Evangelho. Santo Antônio, que foi exemplo para todos nós. Santo Antônio, que sempre procurou colocar a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Que a gente também não mate a Jesus de Nazaré. Que a gente também não mate a nossa fé, a nossa coragem. Que a gente persevere no caminho da verdade. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo quer nos afastar de Deus. O mundo quer trazer todos nós para o mundão perdido, da perdição. E eu digo a você, não é ruim não as coisas do mundo. Tem muita coisa boa. O problema é que depois vem o vazio, vem a nossa perdição, vem a nossa perca da salvação. Por quê? Porque o mundo é como uma droga. Se a gente se acostumar com ela, vamos sempre ficar dependentes dela. Por isso que é bom a gente evitar o primeiro gole, evitar a primeira tragada, a primeira e outras coisas mais, né? Porque aí, se a gente fosse acostumar com um mundão perdido, às vezes gostamos tanto que não saímos mais dele. E quando queremos sair, já é tarde, já não conseguimos mais. Já estamos lá no fundo do abismo, enlameados, sujos e com fome. Fome de quê? Das coisas de Deus, da salvação, da paz, da amizade com Deus. E o evangelho de hoje, nesse dia 11, quarta-feira, é o evangelho de Mateus, capítulo 10, versos de 7 a 13. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho, anunciai, o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje, Jesus está dizendo aos nossos discípulos, a nós todos: em vosso caminho anunciai o reino dos céus. Anunciai que o reino do céu está próximo. O reino do céu, meus irmãos e minhas irmãs, está se aproximando de nós. A cada dia que passa, a cada amanhecer, é um dia que ficou para trás. É um novo dia que se renova. Não sabemos se é o último, se é o penúltimo, se é o antepenúltimo. Não sabemos o dia da nossa partida, do nosso encontro para a prestação de conta, e assim sabemos se vamos ter direito a herdar o reino de Deus ou não. Por isso que a palavra de Deus diz: o reino de Deus está próximo. Está próximo se a gente procurar, se a gente fizer por onde. Se a gente fizer as boas escolhas, se a gente fizer a boa plantação. Por isso que o reino de Deus está próximo. E Jesus está dizendo aqui: curai os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça deveis dar. Quem são os leprosos de hoje? Quem são os mortos que Jesus pede para ressuscitar? Meus irmãos e minhas irmãs, quantos mortos já estão na fé? Quantos leprosos também
nós vemos todos os dias. Qual é a minha lepra hoje? Qual é a minha morte hoje? Qual é a sua? Essa que nós devemos fazer. Para cada um de nós perguntarmos para nós mesmos. Qual é a minha lepra hoje? Qual é o pecado que eu não consigo me afastar? Qual é a maldade que eu gosto de fazer? Como dizia São Paulo, não consigo fazer o bem que quero, mas faço o mal que não quero. São as vontades humanas, as vaidades humanas, os desejos mundanos. São as nossas lepras de hoje. Muitas vezes estamos mortos, meus irmãos. Mortos para a fé, mortos para a caridade, mortos para a esmola, mortos para sermos uma mão amiga para alguém que está precisando, para darmos bons conselhos. Muitas vezes estamos tão mortos que já desejamos a morte de outros. Eu quero que aquela pessoa morra, eu quero que aquela pessoa perca o emprego, eu vou puxar o tapete dela, eu vou fazer essa maldade com ela, porque nós já estamos mortos, aí nós queremos matar também as pessoas. Às vezes nós estamos carregando lepras, a lepra da inveja, a lepra do julgamento, a lepra da maldade, a lepra da falta de misericórdia, de perdão. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos tão fechados que nem abrimos as portas. Não temos nem a dignidade de abrir as portas para Jesus. Mas também dizer a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nós encontramos em nossas vidas pessoas vivas, pessoas alegres, pessoas cheias do Espírito Santo, que a gente percebe que não é uma amizade falsa, que não é uma bondade falsa, elas são assim naturalmente, porque elas entenderam a mensagem de Deus. Quantas vezes encontrei na minha vida, e até hoje encontro pessoas de um sorriso fácil, de palavras verdadeiras, que nos momentos mais difíceis são as primeiras que chegam, sem interesses. Acredito que na vida de vocês também já aconteceu isso. Mas no Evangelho aqui já dizendo, ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Essa casa que Jesus está falando aqui é a casa do seu corpo, a casa do seu espírito, a casa da sua alma. Quantas vezes a palavra de Deus vem por um, por outro? Quantos convites vêm para você? Quantos chamados através do rádio, da televisão, da internet, pessoalmente, e você está fechado em sua casa? Você só tem a palavra de dizer não, não, não quero, não quero. E os dias vão passando e a vida vai passando e nós não aceitamos a palavra de Deus. Quantos movimentos da nossa igreja católica voltados para os jovens, como a pastoral dos jovens, como a pastoral da família para os casais, a pastoral dos idosos para os idosos, a pastoral da acolhida, a pastoral da sobriedade e vários outros movimentos onde as pessoas deviam se engajar, participar, e as pessoas ficam colocando obstáculos. E não é quando eu me aposentar. Não, eu não gosto de igreja não. Não, e sempre arrumam uma desculpa. Mas para as coisas do mundo nós encontramos tempo, dinheiro. Passamos uma noite nas coisas do mundo e não nos cansamos. Chegamos de manhã e na semana que vem já estamos de novo. E Deus permite tudo, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus nos deu o direito de escolher e de fazermos o que quisermos de nossa vida. Deus é tão bom na sua infinita misericórdia que não nos impôs condição nenhuma. Ele só disse, o que vós plantar, vós também vai ter que colher. Venham a mim todos que estão oprimidos, cansados, fadigados. Por quê? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Às vezes nós escolhemos as coisas que nos cansam, que nos pesam, que nos levam para o abismo. É preciso que a gente reflita. Quais as escolhas que eu estou fazendo em minha vida? São boas escolhas? Eu estou aceitando?
Eu estou indo pelo caminho, eu estou ressuscitando os mortos, eu estou curando os leprosos. É preciso que a gente reflita. É preciso que a gente entenda que o nosso tempo é limitado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Lembre-se, nós temos uma meta até dezembro de chegar pelo menos a 500 inscritos. Que Deus te abençoe.